O que era para ser uma tarde de alívio, de festa no Beira-Rio, virou um pesadelo. Um roteiro de tragédia pura. O Internacional tinha o jogo nas mãos, um 2-0 tranquilo, dominando completamente o Bahia e simplesmente deixou tudo escapar. Um empate com um gosto amargo, um gosto de derrota catastrófica. E no apito final, o que se ouviu foi a fúria. Tempo sem vergonha! Foi isso! Esse foi o grito que veio das arquibancadas do Gigante. E olha, não era só frustração não, era a voz de uma torcida que se sentiu traída, que viu a esperança virar pó em questão de minutos. Então, a grande pergunta que não quer calar é: o que diabos aconteceu? Como é que um time que parecia tão dominante desmorona desse jeito? Pois bem, nesta análise a gente vai colocar todo mundo no banco dos réus. Técnico, jogadores, arbitragem. Quem são os culpados por esse fracasso retumbante? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender o tamanho do desastre, a gente precisa dissecar essa partida ato por ato. A ascensão e a queda do Colorado em 90 minutos. A história desse jogo é quase inacreditável, né? É dividida em 3 atos muito claros. Primeiro, um Inter que manda no jogo, que abre 2-0. Parecia que a fatura estava liquidada. Mas aí veio o primeiro gol do Bahia, que parece que desligou um interruptor na cabeça do time. O Inter apagou, se perdeu. E o ato final, o castigo. O empate nos acréscimos e aquela explosão de vaias que selou uma tarde de terror. E o primeiro a ser interrogado nesse nosso tribunal é ele, o comandante, Ramon Dias. A estratégia dele faliu? Ele não soube ler o jogo? Ou será que ele foi só mais uma vítima da pane geral dos jogadores? A mudança do time em campo foi brutal, uma coisa de louco, de uma equipe intensa, confiante, para um bando de jogadores passivos, nervosos e totalmente desorganizados. A pergunta é, onde é que estava o técnico para frear essa queda livre? Por que não veio nenhuma resposta do banco de reservas para acalmar o time? E o contexto só piora tudo. Sabe o que significa esse número? 5 jogos, 5 longos jogos sem uma vitória sequer. A pressão em cima do Ramon Dias, que já era gigante, agora é insustentável. A corda está no pescoço. E esse empate foi o mesmo que apertar o nó com força. E para coroar essa atuação desastrosa, ainda veio essa declaração. Na hora de reclamar da arbitragem, o técnico me solta uma frase dessas, machista, infeliz, que só aprofunda o horror de um dia que já era para ser esquecido. Uma fala que, sinceramente, desvia o foco do que realmente importa, os problemas dentro de campo. Mas espera lá, se o técnico tá no banco dos réus, os jogadores são os protagonistas desse drama. Afinal, foram eles que falharam na hora H, não é mesmo? A culpa é de quem estava lá vestindo a camisa? E aqui a gente tem um candidato a herói. Vitinho, depois de 4 jogos de uma seca terrível do ataque colorado, ele aparece e marca não um, mas 2 gols. Ele tinha tudo para ser o nome do jogo, o salvador que o Inter precisava desesperadamente. Mas o futebol, meus amigos, o futebol é cruel. O mesmo Vitinho, autor dos 2 gols, protagonizou esse lance. Um gol perdido de forma inacreditável, com um gol aberto escancarado. Um gol que teria matado o jogo lá no primeiro tempo. E aí, fica a pergunta, ele foi herói ou foi vilão? Como é que se julga uma atuação assim? E o resto do elenco foi essa montanha-russa. Tivemos o Bruno Gomes, por exemplo, fundamental com 2 assistências. Mas também tivemos o Bernabé, que falhou feio na marcação e permitiu o cruzamento para o primeiro gol do Bahia. O gol que começou o desmoronamento todo. Luzes e sombras espalhadas pelo campo. Mas calma que ainda não acabou. Tem mais um suspeito nesse julgamento, a arbitragem. Porque antes de toda essa confusão, um lance capital mudou completamente o rumo da partida. E a tecnologia que era para trazer justiça acabou trazendo o quê? Mais polêmica. Esse aqui foi o estopim da revolta colorada. 16 minutos de jogo, o Carboneiro acerta uma pintura de gol. A torcida vai à loucura, mas o VAR chama. O árbitro vai para o monitor e anula tudo por uma suposta falta do mercado lá no comecinho da jogada. Um lance de interpretação que dividiu todo mundo e acendeu o pavio da indignação. E essa foi a posição oficial do Internacional. O clube bate o pé e diz que o árbitro, que estava ali do lado do lance e mandou seguir, foi convencido a mudar de ideia pelo pessoal da cabine do VAR. E isso, segundo o Inter, fere o protocolo. Para a diretoria colorada, o prejuízo foi claríssimo. E a confusão não parou no campo, não. A súmula do jogo mostra o tamanho da fúria. O presidente Alessandro Barcelos e o diretor D'Alessandro foram parar no relatório do árbitro por uma abordagem ostensiva e desrespeitosa ali na zona mista. A briga foi parar nos bastidores.
E qual é a consequência de tudo isso? O que esse empate significa na prática? Bom, o veredito é duro, uma crise profunda e o fantasma do rebaixamento mais vivo do que nunca. Os números não mentem e a situação é pra lá de alarmante. O Internacional tá ali, perigosamente perto da zona de rebaixamento, a temida Z4. Só 4 pontinhos separam o time do Santos, o primeiro na zona da degola. A margem para erro simplesmente não existe mais. Então, o ponto crucial é esse. O time jogou fora uma chance de ouro de respirar, de se afastar desse perigo. Em vez disso, o empate mantém a pressão no máximo e a corda bem apertada no pescoço. Cada jogo, a partir de agora, é uma final de Copa do Mundo. E a confiança tá no chão. Depois de analisar todas as provas, todos os possíveis culpados, a gente chega ao momento da decisão. A palavra final. Depois de ver o colapso tático, as falhas individuais gritantes e a enorme polêmica da arbitragem, a pergunta que fica é essa: na conta de quem a gente bota a maior parte da culpa? Foi a estratégia do Ramon Dias? A pane mental dos jogadores em campo? Ou foi aquela decisão do VAR que mudou o destino do jogo? O tribunal está aberto aqui nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Deixe a sua sentença. E claro, se curtiu essa análise, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar para mais gente entrar nesse debate quente. Até a próxima!